E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast de Marco Mercado. Na nossa segunda temporada, a gente vai fazer uma introdução do nosso convidado de hoje. Nosso convidado é economista, fundador de um projeto que vem transformando vidas financeiras de muita gente da comunidade LGBTQIA+. E ele é autor do livro recém-lançado Bicha Sim, Rica Também. E depois de anos atuando no setor público, percebeu uma grande lacuna e a falta de educação financeira acessível, acolhedora e pensada para quem muitas vezes fica à margem dos conteúdos tradicionais. Desde 2021, ele comanda uma plataforma que oferece cursos e consultorias e, além, muito conteúdo para quem quer sair das dívidas, investir melhor e construir uma vida financeira próspera, sem abrir mão da autenticidade, liberdade e do seu próprio estilo de vida. Ele acredita que dinheiro é ferramenta de liberdade e que todo mundo merece ter autonomia financeira para fazer escolhas alinhadas com quem realmente é. Quem chega com esse papo é nosso querido Jean Duarte, bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Nossa, ainda mais nesse momento tão especial para mim, que é o lançamento do meu livro. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e hoje a gente vai falar muito sobre dinheiro, né? Sobre aqué, como dizem na comunidade. Pajubá, né? No Pajubá, no dicionário que só a gente entende. Inclusive, tem muito Pajubá no livro. É sério? Sim. Mas na parte de prólogo sai o que significa cada palavra? Eu sempre dou um contexto para que todas as pessoas também consigam entender, né? Porque muita gente às vezes não tem esse dialeto. Eu estou muito interessado quando a gente te contactou para fazer a entrevista. Eu fiquei muito interessado sobre a temática, porque a verdade é algo novo para mim, que é algo que tenho interesse de saber, porque não podemos ficar na ignorância. Muitas vezes o banco liga, os gerentes ligam, dando propostas de investimentos que a gente não tem nenhum conhecimento. E a verdade, no lugar de ter nosso dinheiro quieto, talvez uma poupança com um interesse de ganância quase mínima, você pode fazer alguns investimentos com uma taxa baixa de risco, né? Sim, com certeza. Neste momento, principalmente com taxa Selic a 15% ao ano, você consegue o dobro da poupança, por exemplo, que é o investimento mais tradicional aí, e com a mesma segurança do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, ou você consegue até investimentos mais seguros do que a poupança, tipo um Tesouro Selic, com o dobro de rentabilidade. Então, é só muitas vezes falta de informação. Inclusive, o que eu percebo, às vezes até nos próprios bancões, aí, esses tradicionais, eles têm produtos melhores devido à concorrência, mas eles não te oferecem. Por quê? Né? Eles querem pegar o dinheiro mais barato seu e emprestar com juros mais caros. Então, quanto mais baixo você tenha. E quanto mais baixo eles te pegar emprestado, mais lucro o banco vai ter. Então, tem várias informações que a gente precisa, né, se ligar, porque atualmente dá para conseguir muita boa rentabilidade com total segurança. Jean, para começar, me conta de onde vem o seu interesse pelas finanças. Sempre foi algo que esteve em você ou que foi, aos poucos, se desenvolvendo? Sim, então, falando um pouquinho da minha origem, eu vim da extrema pobreza, assim, sabe? Eu nasci no interior de Sombrio, Santa Catarina. Minha mãe, ela foi a minha primeira professora de educação financeira, porque com um salário mínimo ela sustentava 7 pessoas. Nossa. E isso, a minha mãe era muito controlada, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente vivia num ambiente de muita escassez. E ela me ensinou realmente a fazer milagre com pouco, sabe? Então, ela me ajudou a desenvolver a consciência financeira, porque eu lembro de quando a gente era criança, a gente ia ao supermercado com ela e eu não pedia, tipo, uma bolachinha recheada, algo que eu queria. Por quê? Porque ela me pedia, por exemplo, para eu ajudar ela a fazer as contas, para ver se ia fechar com o salário dela, ia subtraindo. E ali com 7, 8 anos, quando eu comecei a aprender a somar, por exemplo, eu comecei a desenvolver minha consciência. Então, no decorrer, né, da minha vida, eu nunca fui uma bicha endividada, como eu falo no método, né? Ela me trouxe essa consciência, mas ao mesmo tempo, né, por eu ter tido essa infância de muita escassez, eu percebo que eu tinha uma mentalidade de escassez. Eu fui para a juventude com essa mentalidade. Eu nunca fui uma bicha endividada, né, que tem contas atrasadas, mas eu vivia na fase que eu chamo no método Bicha Rica, de bicha pobre, que é aquela pessoa que não consegue investir dinheiro, não consegue multiplicar dinheiro, não tem uma reserva de emergência, né, tá sempre ali, qualquer coisa que aconteça,
eu posso virar uma bicha endividada, né? Então, a virada de chave foi quando eu conheci os conteúdos da Me Poupe, que é o maior canal de finanças do mundo, que inclusive no meu livro a Nath Arcuri, que ela é muito conhecida, ela fez o prefácio e ela começou a falar de uma forma divertida sobre finanças, sabe? Tipo, nossa, acendeu uma luz e eu comecei a aprender, embora eu ganhasse pouco na época, eu comecei a entender que eu podia e ter esse interesse. Resumindo, eu passei, tipo, a gostar de educação financeira. E a partir daí, eu comecei a aplicar na minha vida. Depois, como economista, eu disse, eu posso trabalhar com isso. Depois veio a Bicha Rica, que eu posso falar um pouquinho mais com vocês. Mas, resumindo, né? Eu aprendi a amar, a gostar de educação financeira. Como a gente consegue pensar... É porque, dentro das perguntas, nós temos o conceito de que investir é algo para alguém que tem uma rentabilidade alta ou tem dinheiro de sobra. Quando existe essa escassez, quando tem um salário que não está alcançando, por exemplo, para as despesas principais, como a gente poderia pensar, talvez, em um investimento ou em uma vida financeira saudável, assim? Super entendo e, tipo, a Bicha Rica, ela não fecha os olhos para a desigualdade social, né? Existe, sim, muitas pessoas, infelizmente, com uma renda limitada. No meu livro, eu conto a minha história de superação, para entender que a sua realidade atual não define o resto da sua vida. Sim. E aí eu falo ali, tem metodologia, né? Não é só um livro bonito, lindo, maravilhoso, como eu acho. Também tem metodologia. Eu falo ali dos 3 pilares da riqueza, que agora falando para Jubá, aqué é dinheiro, tá? Então, o primeiro é fazer sobrar dinheiro, né? A fazer sobrar aqué, porque a gente precisa fazer um planejamento financeiro para fazer sobrar o dinheiro. E se você tem uma renda limitada, às vezes você realmente não vai conseguir investir. Por exemplo, hoje 2, 3 mil reais é um desafio você fazer sobrar dinheiro. E aí que entra o segundo pilar, que é fazer mais dinheiro. Né? A gente precisa fazer mais dinheiro. Então, você precisa pensar em alternativas para ganhar mais, por exemplo, né? Por exemplo, rapidamente a gente pode fazer um freelance, pode fazer uma renda extra, mas eu acho que a gente precisa criar uma base de conhecimento também para a gente entregar valor para o mundo e também receber dinheiro como troca. Então, a gente precisa pensar em alternativas para elevar a nossa renda. Então, é importante desenvolver esse pilar 2 e o último pilar seria multiplicar esse dinheiro, sabe? E aí onde entra a parte dos investimentos. Então são os 3, não adianta tipo, se eu tenho uma renda limitada, se eu só foco em cortar gastos, não vai resolver tanta coisa. Então a gente tem que desenvolver os 3, ou assim, eu ganho muito dinheiro, eu sei fazer muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não sei fazer sobrar, eu gasto tudo que eu ganho. Eu consigo, às vezes, fazer sobrar dinheiro, mas eu não sei fazer ele se multiplicar. Então, tem uma metodologia que a gente tem que olhar para esses 3 pilares da riqueza e desenvolver eles, né? Então, no capítulo 3 do meu livro, eu falo muito sobre como fazer isso, né? Trago uma parte prática mesmo de como você faz um bom planejamento financeiro, inclusive tem QR Code para baixar a planilha, para assistir um vídeo explicativo para você organizar o seu orçamento para fazer sobrar o dinheiro. Tem a parte de investimentos, tem a parte de renda extra, os próprios livros, né? Eu sempre falo, o divisor de águas na minha vida, assim, foi a leitura, né? Às vezes 50, 60 reais você compra um livro e você vai se desenvolvendo. E eu acho que a grande sacada é entender que é possível, assim, tipo, eu estou nessa realidade, mas ela não me define. O que vai ser no futuro. É um desafio, né? E, assim, a maioria das pessoas também não conta com instrução. Eu acho que na minha jornada, por exemplo, quando eu tive acesso à educação através de uma bolsa do ProUni, eu acho que foi a mudança, né? Mas a transformação mesmo, que eu transformei a minha vida, que eu realizei meus sonhos, que eu fiz a minha vida nômade, que eu construí minha segurança financeira, foi a educação financeira, sabe? Porque aí eu comecei a realmente desenvolver esses 3 pilares. Você sempre teve esse cuidado financeiro? Qual foi o momento que você estava cometendo alguns erros e você falou, não, agora sim vou fazer algo para conseguir melhorar? Sim, lá pelos 23 anos eu comecei a empreender, eu tive uma loja de roupas, tive um restaurante,
Só que eu não dava, embora eu fizesse controle financeiro, eu sempre tive noção dos números, mas eu acho que eu tinha muito essa mentalidade de escassez mesmo, que eu não podia, sabe? Que eu não era capaz, eu acho que eu não acreditava em mim. A partir do momento que eu consegui, coloquei educação financeira na minha vida e comecei a ver, projetar, né, os meus objetivos, as minhas metas. Não, se eu tenho um sonho de ter um carro, por exemplo, eu vou juntar tanto, vou investir, ele vai se multiplicar e eu vou conseguir realizar esse sonho daqui a 2 anos. Então comecei a perceber que era possível. E assim, a maioria das pessoas elas são imediatistas, né? E eu acho que eu me livrei um pouco disso, sabe? E claro, sempre pensando naqueles 3 pilares da riqueza, depois eu com uma mente renovada com a educação financeira na minha vida, eu criei uma empresa de educação financeira e hoje eu tenho a Bicha Rica e foco muito em, como que eu trago mais dinheiro, né? Claro, sempre controlando o planejamento, sempre investindo, mas como que eu faço mais dinheiro? Eu acho que essa é a grande virada de chave também, não só tipo se conformar com o que você já tem, não, eu posso ter uma vida melhor, eu posso fazer mais dinheiro. Muita gente vê o dinheiro como um tabu, um lado difícil de entender. Como foi para você transformar esse assunto em algo acessível e até divertido como por meio do método Bicha Rica? Sim, como eu falei, eu me apaixonei pelo tema, assim. Eu apliquei na minha vida, vi os resultados, depois comecei a aplicar nas pessoas ao redor. Acho que eu fiquei uns 2 anos, assim, falando para o público geral, não existia a Bicha Rica, sabe? E aí eu comecei a entender que eu não me sentia representado naquelas conversas sobre Sim. dinheiro, né? Tipo, tu lia um livro, tinha exemplos de casais héteros. E aí, certo dia eu tava gravando um vídeo pro YouTube e eu fiz uma piada do tipo pro meu primo. Passar cheque, entendeu? Daí eu disse, Se ele entendia. aí eu falei assim, que legal, né? A gente podia associar finanças com esses dialetos e ficou aquilo na minha mente, sabe? E aí até que um dia eu comecei a assistir algumas coisas e veio uma frase assim de uma pessoa que eu não lembro quem. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Quem quer falar para todo mundo. E aí a Bicha Rica, né, como um propósito, começou a bater na minha cabeça. E eu até que encarei, fiz uns testes, coloquei lá no meu perfil Bicha Rica e as pessoas começaram a ter curiosidade de saber o que que é. Daí eu disse, não, eu acho que dá para postar aqui. Só que, claro, eu tive que abrir mão eu tive que dizer não para muita coisa que eu tinha construído, né? Porque eu escolhi a Bicha Rica. E aí, quando eu escolhi, eu disse, não, isso vai dar certo, isso é necessário. Isso é sobre representatividade, é sobre autenticidade, é sobre colocar o poder do dinheiro nas pessoas que é sobre esse poder de escolhas, né? Tem tanta gente sofrendo. No meu lançamento, inclusive, teve um aluno maravilhoso que, inclusive, me levou flores. Oh, que fofo, E né? depois a gente foi para um after e tal. E ele ficou falando algumas coisas para mim que eu disse, não, realmente eu tô no caminho certo, né? Ele falando desse tipo, que ele não falava sobre a sexualidade dele, e a partir do momento que ele teve uma reserva, que ele teve essa segurança e falou assim, tudo bem que se eu tiver que mudar dessa casa, porque eu posso mudar, chega a ficar arrepiado, gente. Ele conseguiu ser mais ele, e tipo, tô pouco me ligando, então assim, é sobre poder de escolha, é sobre autenticidade, né? E aí eu alio, né, um propósito que é empoderar a comunidade LGBTQIA+, ao meu trabalho que eu amo, que tem um impacto, e aí atender também as bichas é maravilhoso, gente. Eu tenho alguns consultores também que trabalham em parceria e eles falam assim, eu tenho uns alunos que não são da comunidade, tem outros alunos, como é bom atender o pessoal da comunidade, como é mais leve, enfim, e assim, eu sou apaixonado pela comunidade e foi assim que tudo começou. As finanças, eu estou pensando, a finança é algo bem universal, na temática universal. Como o método como você fez para focar na economia, na finança da comunidade, por Sim. exemplo? Porque eu só estou pensando no Big Money, que falam que a gente não tem, pelo geral, não temos filhos, né? Agora já falei em outros podcasts, quando eu me assumi, jamais pensei que podia ter filhos, né? Sim. Mas ainda há inclusive na TV, nas brincadeiras, os memes, da diferença entre o casal
gay indo comprar, sei lá, cerveja, pizza, indo curtir, mientras que o casal hétero está comprando fralda, por exemplo. Sim. Mas não sei por que veio essa diferença. Está de algum, como você direcionou para que seja só para a comunidade ou é algo universal que você pegou só algumas terminologias? Com o método Bicha Rica, todo mundo pode aprender, porque sim, é uma metodologia universal, né? Só que eu transformei em algo mais divertido, mais legal e com as nossas vivências, com as nossas dores, com a nossa comunicação, Entendi. né? Então, tipo, com um exemplo, se você lê um livro falando sobre um casal gay, por exemplo, que fez tal coisa, tipo, tu se sente muito mais conectado com aquela história, né? E eu quis trazer essa representatividade. Quando eu falo em bicha rica, né? Tipo, por exemplo, quando eu era criança, já foi muito motivo de humilhação, a palavra bicha, enfim. E aí eu trago hoje ela como força, né? Tipo, não, eu sou bicha, eu sou rica e eu tenho um propósito. E ela é uma marca que vai transformar. Então, quando eu era criança, por exemplo, se tivesse uma pessoa assim que falasse, porque infelizmente na minha época, quando criança, era sempre a gay para fazer graça na TV, né? E não só essa parte de representatividade, eu acho que teria sido muito mais fácil se a gente tivesse tido essas representatividades. Então, hoje a Bicha Rica é realmente sobre representatividade, né? E assim, chamar a atenção para um tema tão importante. Eu vejo também que a comunidade ela tem um certo preconceito com que muitos educadores, com o jeito que se comunicam, com meritocracia, né? Não tem esse olhar, não, existe desigualdade, ninguém começa do mesmo lugar. Eu acho que a Bicha Rica traz mais empatia, assim. Então, eu acho que os meus valores que são importantes e o diferencial, assim, não eu acho que é esse acolhimento, resumindo. Interessante as duas palavras que você utiliza no método Bicha e Rica, que são duas palavras que às vezes são meio polêmica, né? Porque, bom, bicha, até como você falou, tem uma terminologia um pouco despectiva. Em espanhol não existe. Não existe. Seria mais uma palavra que eu posso associar que também tem em português, para nós é maricón. Sim. Que acho que em português é um homossexual que tem uma idade avançada, Sim. mas não é geral. Então é algo que gritava muito pra gente quando estávamos na rua. Sim. E rica também, porque na sociedade, se você, sei lá, fala de alguma experiência pessoal, fala, mas você é rica, entendeu? Então você não sente os dores, não sente... Interessante você tenha usado duas palavras que talvez poderia jogar de um jeito, talvez um pouco negativo para o livro, sei lá. Como você viu esse impacto no teu público? Sim. É que eu acho que as pessoas precisam entender a minha metodologia, né? Porque eu sempre falo, bicha rica é um estado de espírito, sabe? Então, não tem a ver com orientação sexual, com identidade de gênero, é um estado de espírito. E existe uma metodologia para a pessoa entender onde estou e para onde quero ir. Bicha endividado, o próprio nome já diz, tem dívidas. Bicha pobre é quem não tem reserva de emergência. Bicha rica é quem conquistou a reserva de emergência e está ali investindo para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, como aposentadoria, casa dos sonhos. E tem a bicha milionária, que seria a liberdade financeira. Então, é sobre... É para ficar mais fácil, para ser didático, entendeu? Então não é só, tipo assim, não é só sobre essa palavra e tal. Então tem uma metodologia, então quem acompanha meus conteúdos, eles... Talvez trazer uma leveza, uma leveza. Algo que a gente talvez polemizou, no lugar de ser algo mais... E eu sempre falo assim, ser uma bicha rica não tem relação com ter muito dinheiro, e sim ter uma vida essencial e realizada, né? Porque a gente sabe que no mundo capitalista a gente precisa de dinheiro para realizar e até uma questão de dignidade, né? Então, no dicionário, sim, riqueza é acumular patrimônio. Uma bicha rica, sim, precisa acumular patrimônio, mas isso não é o fim, sabe? Esse é um meio para ela realizar, para ela ter... realizar seus sonhos, para ela ter segurança financeira, para ela ser autêntica. Então é uma metodologia, eu acho que a gente não pode às vezes se apegar à palavra, e sim, eu recebo, quando a pessoa não conhece, ela olha assim, ela julga assim, Sim. Mas eu acho que depois que ela conhece, que ela sabe também do meu cuidado com as pessoas, do meu propósito, eu talvez acho... da parte humorista, que talvez você queira, quisesse
fazer da temática, né? Sim, a gente precisa também. Eu preciso chamar atenção para um conteúdo tão importante. Então, eu não posso. Não se chama atenção com palavras neutras, Bonitinha. né? Então, com certeza, é uma estratégia para impactar mais pessoas, né? Quem olha esse livro na livraria não vai passar despercebido nunca, né? Então, Vai é lá saber o isso. que tá falando O esse que autor. essa Yagi, esse doido tá falando? Meu Deus, deixa eu ver. Então a pessoa começa a ler, começa a me acompanhar e ela começa a captar, né, a essência da educação financeira. Então eu tenho uma comunidade grande já e eles amam me acompanhar e eles hoje mesmo eu recebi um direct. Ele fala, comprei meu carro à vista depois que eu comecei a te acompanhar. E tenho certeza que foi um que, o que esse doido tá falando? Seguiu e quando ele viu já, a educação financeira já estava incorporado, né, na vida dele. Então, é sobre isso, gente. A gente, agora falando um pouco de empreendedorismo, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa... eu até tava falando com meu noivo, gente, eu uma bicha do interior... venho assim conquistando espaços em grandes lugares, né? Tipo, meu lançamento foi um sucesso e eu me orgulho disso assim, porque realmente existe marketing aqui, existe conhecimento organizado e por que não levar de uma forma leve, né? Tipo, como eu falei, como que eu comecei a gostar de educação financeira, amar educação financeira? Natália Arcuri, com jeito, ela tem esse é, claro, não voltada ao público LGBT, mas ela tem esse jeito humorado de falar, ela tem uma colher de pau, enfim. E ela revolucionou a educação financeira, porque ela é pioneira. Antes não se falava de educação financeira antes da Nath. E aí eu peguei, me inspirei nisso, né? Mas trouxe para uma comunidade que estava tanto precisando e que não tinha representatividade nessa área. Quando você relacionou a liberdade financeira com dignidade, eu acho que é algo muito bom de se fazer, porque por mais que a gente às vezes fale, dinheiro não compra felicidade, mas muitas vezes ajuda na tranquilidade Ele colabora também, com a felicidade. e na tranquilidade tua. E muitas vezes, inclusive, no relacionamento que você tem com as outras pessoas. Eu lembro um livro, acho que é de teatro, que uma vez fizemos na escola, se chamava Que Man, El que monta manda, mas era de um jeito de montar de quem financia. Muitas vezes, quando você tem essa dependência financeira com a outra pessoa, às vezes, em um relacionamento, faz que essa outra pessoa se sinta superior a você. E fale, eu pago as dívidas, eu pago as contas, então você vai para baixo. Então, é muito necessário você conseguir ter tua liberdade econômica para poder, muitas vezes, ajudar, inclusive, na tua própria autoestima e na tua própria dignidade, como você falou. Sim, e dignidade básica também, tipo, precisei de um atendimento médico, né? Tipo, tudo isso influencia, né? Tipo, na fase, eu chamo também, eu uso o termo maricona, que é a aposentadoria, a fase maricona rica, que eu costumo falar para falar de aposentadoria. A gente sabe que o etarismo bate mais forte na comunidade, né? Principalmente pessoas trans, enfim. Então, se a gente não se prepara para esse momento financeiramente, a gente vai ficar assim em total vulnerabilidade, né? Questões de saúde, enfim. Então, esse livro, por exemplo, ele traz essas urgências que a gente precisa pensar agora, né? Independentemente da sua idade. Nunca é tarde e nunca é cedo. Mas quanto mais antes tu começar, menos dinheiro você vai precisar mensalmente para garantir o seu futuro digno. Então, totalmente, dignidade é de existir e no mundo capitalista o dinheiro sempre está na frente. E sobre você falou sobre dinheiro e felicidade, eu acho que ele não define a felicidade, mas ele colabora com ela. Sim. Porque você sem dinheiro, você não consegue, assim, ter uma vida digna, fazer uma viagem que você gosta, que isso te deixa feliz. E não é sobre comprar coisas, né? Eu também bato muito nessa tecla de essencialismo financeiro, que é entender o que é importante para você, porque hoje a gente vive muito nessas questões de status, o iPhone do momento, tudo
Assim, tudo relacionado a status, e eu percebo que principalmente os homens gays, eles têm uma necessidade de compensar as pessoas, sabe? Compensar os pais, compensar a sociedade. Não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter a roupa de marca, eu tenho que ter uma casa. E às vezes eles prejudicam toda a sua vida financeira para mostrar. E aí você vê a pessoa tá no cheque especial, ela tá, tipo, não dorme à noite pelas dívidas, né? Então, a gente precisa pensar o que que é importante para mim. Muitas vezes diminuir o teu padrão de vida, eu falo muito sobre isso, sobre ter uma vida mais simples, mais essencialista, vai fazer com que você tenha que trabalhar menos, tenha mais qualidade de vida, tenha Mais tempo tempo. de lazer. Então, essas coisas que a gente trabalha muito na bicha rica, sabe? Porque realmente tem muita relação. Quando você criou o método, quais foram os maiores desafios que você teve? Olha, os principais desafios, eu estava muito preparado, assim, para isso dar certo. Eu acho que eu percebi, assim, que existia uma lacuna ali de pessoas que estavam precisando muito. Como eu tinha já me preparado financeiramente, porque eu estava vivendo a educação financeira, logo que eu criei o método, eu fui viver uma vida nômade, só para te ter uma noção. Então, eu não encontrei desafio. O que eu percebo é que, às vezes, sai uma matéria minha, né, sobre o livro, sobre qualquer coisa, vem muito hater, assim. E quando é de hétero, tipo, eu nem dou bola, sério. É Sim, uma coisa que eu nem ligo. Mas eu me dói um pouquinho mais quando é quando é da, da da nossa própria comunidade. comunidade, é justamente assim, julgar o livro pela capa, né? Tipo, não sabe da minha história, não sabe do meu trabalho, não sabe do meu propósito. E aí eles te atacam, te comparam com outras pessoas que já fazem, eu prefiro fulano, preciso. Isso me dói bastante, então eu tô aprendendo tô tendo que aprender a lidar com as críticas da própria comunidade, porque, tipo, tu faz isso com tanto amor. Eu já renunciei tanta coisa, já disse não para tanta coisa em prol da bicha rica. Mas assim, eu também já estou agora no processo de entender que a gente não vai agradar todo mundo. E em relação à minha parte social, né? Eu também tento fazer, e eu acho que é importante que eu comece a falar isso, né? Tipo, por exemplo, o lucro do livro do autor vai para entidades que apoiam e acolhem a comunidade LGBT+. Então, eu também tenho esse papel social, Sim. porque, infelizmente, às vezes eu não vou conseguir falar para todas as realidades. Talvez o meu público seja mais o gay de classe média, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu quero usar isso para ajudar pessoas em questão de vulnerabilidade social. Então, a bicha rica também olha para isso, mas infelizmente a gente não consegue falar com todo mundo, né? E, por exemplo, a Bicha Assim Rica também é o primeiro livro de finanças voltado ao público LGBTQIAPN+. Hoje é um homem gay que está fazendo isso, mas amanhã pode ser alguém que se inspire, pode ser uma mulher lésbica, pode ser uma pessoa trans. Então, acho que é importante a gente romper isso e, claro, ao mesmo tempo que, com certeza, a maioria das pessoas me apoiam, mas vai ter gente que vai falar, que não vai saber, que vai me julgar pela capa, mas é por isso que também hoje o livro, quem lê o livro eu acho que vai entender, sabe? Porque eu falo da minha história, falo do meu propósito e ajudo com informações valiosas. Ao longo da sua trajetória, você teve algum conselho financeiro que mudou tua forma de enxergar tuas finanças, tua economia? Comece com o que você tem. Eu acho que a gente espera ter muito dinheiro para começar. Mas eu acho que se você tem R$ 100 hoje, por exemplo, e você faz o seu primeiro investimento lá em Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, está rendendo o dobro da poupança, e aí calcula a tua reserva de emergência, que deve aí ser 6 vezes o teu custo de vida, ou seja, eu gasto R$ 2.000 para pagar todas as minhas contas do mês. Então, vezes 6, R$ 12.000. Essa é a sua primeira meta financeira. Todo mundo tem que Ter 12 mil guardado de guardar, reserva para você se manter durante 6 meses. para você se manter. Essa é a primeira meta financeira quando você se fala de investimentos. Então, 12 mil, muito dinheiro, mas começa hoje com o que você tem. É R$ 50, é R$ 100.
começa hoje, que depois você vai aprendendo a gostar do assunto, você, né, pode acompanhar mais conteúdos e aí você vai aumentando e aí desenvolvendo os 3 pilares da riqueza e quando chega o momento você pode estar investindo 500, R$ 1.000. Então acho que as pessoas elas acham, preciso ter muito dinheiro para investir. Não, dê o seu primeiro passo com R$ 50, faz lá o seu primeiro investimento que o resto, acho que até uma questão energética, assim, as coisas, elas vão acontecer. Então, esse foi o conselho mais importante. Comece com o que você tem e aí vai melhorando. Tudo na vida, né? Quando você pensa em investimento, você consegue pensar, tipo, tenho um dinheiro que eu vou começar a ahorrar. Será bom investir em algum imóvel ou verdadeiramente em algum investimento? Porque às vezes o imóvel você vai avaliar e, sei lá, algo Sim. físico. A resposta é sempre depende, né? Tudo tem que fazer conta, né? Porque até R$ 300.000, se você investe num imóvel e você paga aluguel, às vezes a prestação vai equiparar ao valor do aluguel e ok, você trocou o aluguel por um... você trocou um aluguel por um... você fez uma boa troca. Mas a partir de R$ 300.000, o imóvel ele começa a ficar, não fica tão vantajoso, né? Então tem que fazer esse cálculo. Às vezes a pessoa ela entra pelo aquele programa Minha Casa Minha Vida. É interessante porque a taxa de juros é menor, então pode fazer sentido. Mas eu acho que para todo mundo, assim, né, para a regra geral, acho que primeiro a gente tem que começar com a nossa reserva de emergência, antes mesmo de pensar em investir no imóvel, né? Então, é realmente os 6 vezes o teu custo de vida, faz esse investimento. Depois que você completa a reserva de emergência, você vai definir teus objetivos, que aí pode ser um imóvel. Então, você vai ter que ter uma entrada, por exemplo, a sua aposentadoria, enfim. Então, acho que a gente tem que começar com a tua segurança financeira, que é a garantia que tu nunca mais vai passar perrengue. Porque, fui lá, financei uma casa, estou conseguindo pagar a parcela, aconteceu um imprevisto... E não tem, não tem claro, uma reserva colchão, algo financeira. para suprir essa. Aí meio que tu sempre vai ficar patinando, né? Então eu acho que antes mesmo de pensar o imóvel é a tua base financeira com a reserva. Muita gente ainda guarda dinheiro na poupança por meio de investir. Você pode explicar por que isso pode ser uma cilada e quais seriam as melhores alternativas? Muito boa essa pergunta, né? Eu costumo chamar a xoxa da poupança. O que é xoxa? Xoxa é xoxa sem graça, assim. Tá. É xoxa da poupança, por quê? Porque a poupança, ela é estagnada, sabe? Tipo, existe aqui no Brasil a taxa Selic, que é a taxa mãe de todas as taxas de juros. Quando a taxa Selic está alta, os rendimentos como um CDB, 100% do CDI e o próprio Tesouro Selic, eles rendem muito mais do que a poupança, né? Por quê? Porque a partir do momento que a taxa Selic ultrapassa de 8,5%, hoje a gente está com uma taxa Selic de 15%, a poupança ela passa a render 6% ao ano mais TR. Então ela fica ali estagnada no 6%, a taxa Selic pode ir para 20 que ela vai ficar te pagando... Sim, o mesmo, 6. Igual. Diferente do Tesouro Selic, que é mais seguro que a poupança, tem liquidez, você pode resgatar e ele acompanha essa taxa. Então, enquanto hoje o Tesouro Selic tá rendendo líquido, tirando os impostos aí 12% ao ano, a taxa, a poupança está rendendo 7%. Então, ela vai ficar estagnada no 7% e se a taxa Selic subir, o Tesouro Selic, o CDB 100% do CDI acompanha. Então, a poupança nem considera um investimento, sem falar que em muitos momentos, por exemplo, em 2021, a rentabilidade da poupança é menor do que a inflação. Ou seja, você perde dinheiro sem ver, porque a inflação é a perda do poder de compra. Então, se a inflação está a 10 e a poupança está a 7, tu está perdendo e não está ganhando. E tem muita gente que fica, porque é mais seguro, né? Daí agora eu vou entrar na parte de quais investimentos são adequados. Mas o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança, porque tem garantia do Tesouro Nacional. O acesso ao Tesouro Selic é para todos? É para reserva de emergência. Tá. É mais para reserva, porque tu tem liquidez. A reserva você precisa ter liquidez, porque se algum imprevisto vier a acontecer, você precisa resgatar. E a poupança também, da mesma forma, você pode resgatar Mas a qualquer você não momento. precisa nenhum mínimo para poder investir nesse... R$ 160 o Tesouro Selic. Isso, o mínimo. Mas tem um CDB que paga no mínimo 100% do CDI, que tem nos próprios bancões, que tem nas corretoras,
que aí, a partir de R$ 1 você consegue investir. E ele tem a mesma segurança que a poupança, porque a poupança ela tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Até 250 mil, se você tiver dinheiro na poupança e aquele banco vier a quebrar, esse seguro, o FGC, ele te devolve o dinheiro. E se você aplica num CDB, numa corretora ou num banco digital, tem a mesma segurança que esse FGC. Se o banco vier a quebrar, você recebe. Então, não tem o porquê a gente ficar com o rendimento murchinho da poupança, por exemplo, se a gente pode ter mais rentabilidade, que neste momento, com a taxa Selic a 15, é praticamente o dobro, com mais ou menos segurança. Então, por isso que a poupança sempre está nem considero Nem se considera investimento, eu nem considero. investimento. Qual é o primeiro passo para alguém que quer começar a investir, mas não entende nada sobre o assunto? Legal. Acho que eu já até falei, mas eu vou recapitular. Primeiro passo no mundo dos investimentos, calcular a sua reserva de emergência, Sim. que é esse primeiro... Esse é o primeiro passo. O teu Além colchão de disso, segurança, né? Se é R$ 2.000, 2.000 vezes 12, vezes 6, é R$ 12.000 para sua reserva de emergência. Beleza, calculei, agora eu vou investir. Aí você vai procurar um Tesouro Selic. Gente, eu falo Tesouro Selic, porque se você entrar lá na corretora, vai ter Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, que são para outros objetivos, tipo aposentadoria. Você não deve resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, que pode até perder dinheiro. Então, entra na corretora e procura esse nome, Tesouro Selic. E aí você vai juntando esses 12 mil nesse Tesouro Selic. Esse é o primeiro passo para todo mundo. Todo mundo precisa ter essa segurança financeira. O resgate pode ser imediato, não precisa de burocracia para poder fazer o resgate desse dinheiro, em caso de emergência. Você consegue resgatar a qualquer momento. Existe consórcio também. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu chamo ele de falso ativo. Sabe aquele ativo que fala que é ativo? É. E chega na hora e não é? Não é. Por quê? Eles te vendem como investimento, mas na verdade não é, porque você paga uma taxa de administração para guardarem o teu dinheiro e você ter a sorte de ser contemplado, e às vezes você paga aí 20% do valor que você foi aportando todo mês do consórcio. Então, investimento ativo bom é aquele que te dá rentabilidade, né? Não, esse é um ativo tóxico, né? É que eu chamo aqui no livro. E aí, esse não te dá rentabilidade, você paga para guardar o seu dinheiro e ter a sorte de ser contemplado, então não é um investimento. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao começar a investir e como evitá-los? É querer uma rentabilidade extraordinária, assim. Eu sempre tento mostrar tu consegue neste cenário até 1% ao mês hoje, né? Mas às vezes a pessoa ela vai pela ganância, não tem reserva de emergência, aí já vai lá investir em criptomoedas, por exemplo. Eu não sou contra criptomoedas, acho que pode fazer parte da sua carteira, mas depois da reserva. Então eu acho que é querer ganhar muito dinheiro, achar que só o investimento vai fazer milagre, sabe? Mas não, você precisa ter disciplina, aportar todos os meses, criar uma carteira diversificada, com a sua reserva de emergência, com seus ativos mais seguros, e depois que você tiver uma base segura, aí você começa a trazer uns investimentos um pouco mais arriscados, pensando sempre no longo prazo. Eu acho que a ganância, assim, de querer dinheiro rápido é um dos maiores erros. Sempre fala, né? Mientras maior seja a ganância, maiores são os riscos, né? Sim, e assim, sempre dá errado, assim, quando é muita... Às vezes a pessoa vem falar comigo, eu queria uma consultoria, só que ela tem muita expectativa. Eu tenho R$ 10.000, por exemplo, e aí quer uma rentabilidade, assim, extraordinária. Não existe. É tempo, paciência, juros compostos, aportes. Não existe um milagre. Se alguém te oferecer um milagre, com certeza ou é uma pirâmide ou é um investimento, assim, arriscadíssimo, que ao mesmo tempo que você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder na mesma proporção. Na criptomoeda acontece muito de pessoas que estão te mandando mensagem falando, tem esse tipo de investimento, eu te ensino a usar investimento por criptomoedas. E aí eu sempre fiquei um pouco receoso com essas mensagens, por exemplo. Porque tem, né, pessoas especializadas que falam de cripto, eu não sou especialista, e que mostram, né, o risco, mostram também o percentual que você deve ter, que não deve ser todo o seu patrimônio, mas quando vem essas mensagens assim, te oferecendo segurança e uma rentabilidade fixa, não, você vai ganhar tantos, é pirâmide, é golpe, com certeza.
Acho que essa noção e responsabilidade que a gente tem que ter com nossas finanças e dinheiro é muito importante. Há uma onda também de jogos do tigrinho e jogos viciantes que terminam com a economia, com a vida das pessoas. Então, é algo que também é preocupante e que eu acho que deveria ser um pouco mais controlado também. Sim, infelizmente cada vez mais a mídia está se rendendo a isso porque é o que dá muito dinheiro, né? Porque infelizmente as pessoas elas querem esse dinheiro rápido, esse dinheiro fácil e também se trata de uma questão de saúde, né? Também mental principalmente porque é um vício, enfim. E aí as pessoas elas se aproveitam disso e geralmente são, infelizmente, as pessoas que menos têm e que às Exato. vezes deixam troca de comer, assim. Então, tem muitas questões com dívidas e casos absurdos, né? Tipo, eu realmente condeno muito isso e é um mal que cada vez está se alastrando mais. E um perigo, né? Porque o que a gente trocou de jogos de azar, tipo bingo, que você tinha... Não tinha o dinheiro... Porque acho que quando você vê o dinheiro, até você tem um pouquinho mais de dor de gastar. Sim, Até no bingo você trocava por moedas, né? Quando é algo digitalizado, gente, você não tem um controle, sei lá, não tem esse acesso ao material. Então, a sim, facilidade de você cair em vício e terminar com todas as suas finanças é grande. E não existe mágica. Se alguém ganha um pouco, a outra pessoa está perdendo um monte, né? com Senão, certeza. esse caminhão não funcionava. Sim, com certeza. Realmente é um mal e com certeza é algo que deve ser regulamentado urgente, assim, no Brasil. Quais investimentos você considera os maiores boi lixo do mercado financeiro? Aqueles que parecem bons, mas que na prática só trazem dor de cabeça, né? Eu vou Faz até ativo que você falou. os ativos tóxicos, os falsos ativos, né? Primeiro, poupança. Eu costumo chamar de ex-ruim de cama. Você Que não se repete, conheceu né? aquele seu primeiro namoradinho, você achava que ele era tudo de bom, aí quando você Conhecer outro. conheceu o Tesouro Selic, você, meu Deus, perdi tempo com ativo ruim, né? Já falei o porquê que a poupança é Ah, ruim. O segundo é o consórcio, que eu chamo de o falso ativo, né? Diz que é ativo, que tem rentabilidade, mas chega na hora, não é aquilo que você esperava. Tem previdências privadas muito ruins também no mercado, tipo, com taxas de administração altas, assim, que eu costumo chamar daquele ativo que vai te abandonar lá na frente, né? Você fica lá aportando e quando vê, o seu saldo não foi corrigido nem pela inflação. E também tem um CDB que te promete aí, tipo, um CDB de bancões que te promete ser diferente, né? E ele acaba sendo continua igual à sendo poupança, igual. tipo um CDB que renda menos que 100% do CDI que o banco te oferece, corre, que é um ativo tóxico também. Esses são os principais, assim, que... e o famoso título de capitalização também, né? Que é horrível, que é aquele sorteinho, não tem rentabilidade, seu dinheiro fica preso e te falam que é um investimento também. Tô pensando numa pergunta assim, aleatória. Quando o consórcio ele tem alguma ganância extra, sei lá, para o gerente de banco? Porque eles aconselham muito fazer isso. Então, Com por que certeza. há esse conselho sendo de que sei lá, é o pior dos investimentos, mas eles, para mim, devem receber uma, sei lá, uma Sim, porcentagem de com ganância. certeza. Imagina, eles estão ganhando aproximadamente 20% do dinheiro que tu coloca lá. É melhor eles ganhar 20% do que te oferecer um investimento que ele vai ganhar, um bom investimento, tipo Tesouro Selic, que ele vai ganhar bem menos, tipo 1%, 2%, não sei o quanto. Mostrou essa diferença. Então, assim, eles vão te oferecer sempre o produto que eles vão ter mais lucro, que é a poupança, que tem uma rentabilidade menor. Inclusive, vários bancões têm esse CDB 100% do CDI e eles não falam, por quê? Vai ter uma rentabilidade, eles vão ter mais lucro se a pessoa ficar na poupança. Consórcio é muito lucrativo, com certeza. Título de capitalização fica com teu dinheiro preso, eles usam ali emprestando a 20, 30% ao ano e não te dão nada. Então, principalmente os bancos, né, que não são as corretoras, eles sempre vão tentar te enfiar um produto que tenha mais margem. E porque, tipo, os bancos podem oferecer o tesouro direto,
teria o Tesouro Selic. Só que quando você empresta através do Tesouro Direto, você está emprestando o dinheiro para o governo, financiando a dívida pública. E se você pega uma poupança, você está emprestando dinheiro pro banco. E aí ele vai usar o teu dinheiro. Entendi. Então ele não vai te oferecer um produto que tu vai ter mais rentabilidade, mas que ele não vai conseguir ter lucro sobre o teu dinheiro. Então, E quais investimentos você considera relacionamento sério? Ou seja, aqueles que realmente podem trazer um futuro financeiro mais seguro. Eu amei as comparações. olha, os meus bons ativos. Olha, gente, já vou dar até- Escassos, mas que eu a já gente vou- precisa apreciar. eu já vou dar uma dica. Lugar de comprar ativo não é no aplicativo de pegação e nem nos aplicativos de bancos, nos aplicativos das corretoras de valores, que são lugares próprios para você encontrar bons ativos e não esses ativos tóxicos, né? E os meus matches perfeitos, que eu ia dar com certeza coração até super like, eu gosto muito do Tesouro Selic para reserva de emergência, por exemplo, para investimentos assim, para entrada da minha casa própria, que tem data pontual, assim, eu quero juntar um dinheiro para daqui a 2 anos comprar minha casa própria, para fazer uma viagem. Eu gosto de CDB, LCI, LCA, dentro das corretoras, com vencimento condizente e que tem mais rentabilidade do que, inclusive, o Tesouro Selic, que tem liquidez. E gosto para aposentadoria, amo o Tesouro Renda Mais, que é um título do governo, que ele rende IPCA mais uma taxinha, ou seja, o IPCA é a inflação. Então, ele vai garantir que lá no futuro você vai preservar o seu poder de compra. Se você planejar R$ 5.000 hoje, você vai ter os R$ 5.000 corrigido lá na frente. Então, você preserva o seu poder de compra. Amo o Tesouro Renda Mais e o Tesouro IPCA. Então, esses são os... aí eu tô falando de investimentos seguros, tá? Daí, claro, se for uma bicha mais arrojada, né? Aí você pode... ações, fundos imobiliários, são muito bons para você compor uma carteira. Mas quando a gente fala dessa renda variável, né? Que tem essa volatilidade, aí você tem que ter, sim, bastante estudo, porque aprender bastante para não perder dinheiro. Muita gente quer planejar financeiramente para alguns objetos específicos, como uma viagem, um casamento, ou até abrir sua própria Lolalá. Quais Gostei. investimentos fazem mais sentido para essas metas? Acho que eu já até respondi, né? CDBs, LCIs, LCAs com data condizente ao seu objetivo. E é dentro da corretora de valores, tá? Vai lá, abre conta. Posso indicar alguma corretora aqui? Pode. Banco Inter, BTG, as que eu mais gosto. Essas duas são as que eu mais gosto. Abre uma conta, que é super fácil, e aí você vai clicar lá na parte de renda fixa e vai procurar por CDBs, LCIs e LCAs, que tem essa garantia do FGC, então são seguros, com vencimento condizente ao do teu objetivo, né? Então, eu quero abrir a Lola Land daqui a 2 anos, estou juntando dinheiro para sair do CLT. Agora que catei, claro, era da novela, Lola, não é? sim, Entendi. empreender, né? E aí você vai entrar na corretora e buscar com vencimento condizente à data que você precisa, porque aí quando esse tipo de investimento com vencimento, você não pode resgatar antes. Isso Então, eu ia perguntar. nesse vencimento, ele vai cair na tua conta automaticamente. Então, Se acontece alguma coisa que você precisa de dinheiro de antes de emergência, você... é por isso que tem que ter a reserva de emergência. Entendi. Então, por isso que é primeiro. Porque a reserva de emergência, ela serve também para proteger os teus investimentos de curto, médio e longo prazo. Porque se você tem a reserva, você vai contar com ela e os objetivos de longo prazo vão ficar rendendo. Quais hábitos financeiros simples qualquer pessoa pode adotar para melhorar sua relação com dinheiro e começar a investir? Acho que a gente tem que desenvolver a consciência financeira dos nossos gastos. Sabe aquela pergunta, meu Deus, para onde foi meu dinheiro? Não sei se você já teve essa sensação. Gente, Quando você vai lá pagar o cartão de crédito depois dos dias da parada aqui. meu Deus, clonaram meu cartão, mas na verdade a bicha gastona Era foi eu. tu, né? E aí eu acho que você tem que desenvolver essa consciência financeira através de uma organização financeira mesmo, né? Tipo, por exemplo, no meu livro tem para você baixar a planilha, colocar ali e fazer um planejamento. Então você precisa olhar para os seus gastos, entender para onde o seu dinheiro está indo, porque, por exemplo, tô gastando demais. Você faz um planejamento, tô gastando demais com o iFood. Vou dar uma reduzida aqui. Tô gastando Vou mais. cozinhar em casa. Vou cozinhar em casa. Então, esse planejamento, esse hábito é a base, né? Porque se você não faz sobrar dinheiro, você não consegue investir, você não consegue realizar os seus objetivos. Então, com certeza,
E não é só anotar gastos por anotar, né? Porque às vezes eu atendo algumas pessoas que dizem, ah, mas eu anoto meus gastos. Aí a pessoa fica olhando para o retrovisor, né? Não, você tem que fazer um planejamento para planejar os teus tetos de gastos, quanto que eu posso gastar. E aí, por exemplo, no meu livro tem uma planilha excelente com um vídeo explicativo que todo mundo vai conseguir fazer. E chama Planilha Bicha Rica. Bom, a gente vai entrar em um bate-bola financeiro sobre a verdade ou mito. Preciso ser rico para começar a investir, verdade ou mito? Mito, a gente tem investimentos a partir de R$ 1. E para aposentadoria a partir de R$ 2. Então, pode começar com pouco dinheiro. Cartão de crédito é sempre o vilão, verdade ou mito? O vilão é a bicha gastona que existe em você. Exato. Mas É a mãozinha aqui, né? ele pode ser um aliado. Mas aí você tem que entender em qual fase você está, né? Mas eu não acho que ele é somente o vilão. Comprar uma casa própria é sempre o melhor investimento, verdade ou mito? É, depende, mas eu acho que para quem está começando, não. Mas acho que para quem está começando, mas é a meta, né? Ter um... Eu acho que antes mesmo de pensar em ter uma casa própria, a gente tem que pensar em elevar a nossa renda. Porque às vezes tu contrai Certo. uma dívida para o resto da sua vida e aí você não sobra dinheiro para investir em você, abrir um negócio. Eu acho que para quem está começando não é o melhor caminho. Eu acho que isso pode ser depois que você desenvolveu melhor o pilar ali de fazer mais dinheiro. Porque às vezes tu tem você tem tipo 2 salários, por exemplo, compromete metade do teu salário com financiamento e sobra o que para investir em você? Então, acho que o primeiro investimento é investir em você mesmo. E como você falou, ter essa consciência, porque a gente precisa ser precavido, né? Sim. Não pegar uma dívida que possivelmente, se você aconteça alguma coisa, você não vai ter como pagar e você vai terminar perdendo a casa pelo banco. É uma dívida muito longa, né? É um compromisso de longuíssimo prazo. Então, só se você fizer a conta e entender que vale mais a pena pagar o financiamento ou o aluguel. Mas mesmo assim, eu acho que é um compromisso demais e você não vai conseguir investir em você, no seu conhecimento, para que você consiga ganhar mais e aí, posteriormente, com uma renda mais elevada, conseguir encaixar essa parcela com mais facilidade. Dá para ficar rápido, rico, investindo na bolsa de valores? Não existe ficar rico rápido, nem na bolsa de valores. Agora a gente vai fazer um close certo das finanças. A gente vai falar algumas terminologias e umas opções para você escolher. Perfeito. Reserva de emergência, a bicha precavida ou a gay que vive da emoção? Com certeza a bicha precavida tá ali preparada para o imprevisto. Após ações do alto risco, o boi problemático que dá emoção ou mozão estável que traz segurança. Com certeza é o boy problemático que, que traz emoção, porque quando você investe em ações tem a volatilidade, então tem que estar pronto para ver teu dinheiro oscilar, né? Então, com certeza é muita emoção. Fundos imobiliários, um namorado sério ou um ficante sem compromisso? Namorado sério, ele te dá dinheirinho todo mês, inclusive. Ele faz a passiva entrar na tua vida, porque na bicha rica a passiva é valorizada, né? Imagina, o fundo imobiliário todo mês te dá aquela rendinha passiva gostosa. Entrando a inimiga do papo, ou poupança, esse que não supera o contatinho que vale a pena manter. Esse deveria superar, deveria, ruim de cama. Criptomoeda. Drag visionária ou tendência que ninguém entende? Drag visionário, eu acho que é algo que para o futuro, assim, muito visionário, eu acho que vale estudar. Cartão de crédito se controle. POC impulsiva na balada ou ícone do consumo consciente? A POC impulsiva que tá lá, ó, louca na balada. Cartão de crédito é um problema às vezes. Investimento a longo prazo, relacionamento sólido ou pegação que só dura uma noite? Relacionamento sólido e esse é o boy magia do juro composto que eu falo no livro, né? Você deve ter sim um relacionamento sério com seus investimentos para garantir a sua segurança financeira e dignidade, principalmente. Certo. Tesouro direto, sugar daddy confiável ou crunch misterioso que pode sumir? Confiável, com certeza. Considerado o investimento mais seguro do Brasil. Renda passiva, a diva que brilha sem esforço ou a gay que precisa ralar
dobrado. Tadinho. A renda passiva, às vezes você tá lá fazendo loucuras e o dinheiro tá caindo na tua conta, né? Eu falo aqui no livro também sobre o ativo e a passiva, né? A renda ativa é aquele dinheiro que você precisa trabalhar para tê-lo. E a renda passiva é aquele dinheiro dos teus investimentos que estão rendendo e caindo na tua conta. Então, eu amo a passiva. Crédito consignado. Ajuda confiável oscilada que prende igual ao ex-tóxico. Muito cilada. Tem muita gente aí confiando que o juro é baixo, né? Que é menor, mas está se afogando e não está mais dando conta. Nossa, cartão da loja que o pessoal gosta que a gente pega. Mimo de marca ou cilada que suga a sua alma. Cilada, principalmente para bicha gastona. Aquela que acha, tem crédito aqui, eu vou gastar, achando que é o extensor da minha renda, né? É uma cilada. Comprar por impulso. Autoestima nas alturas ou boleto chorando no fim do mês. Boleto chorando, né? Cartão de Eu crédito choro estourado, muito. meu Deus. Clonaram meu cartão. Educação financeira é a terapia que todo mundo precisa ou o papo chato que dá preguiça? A terapia que toda bicha precisa. Precisa aprender a lidar com dinheiro para cada vez realizar mais os seus desejos e seus sonhos. Jen, no Brasil, a educação financeira não é algo ensinado nas escolas. Se você pudesse implementar uma mudança nesse sentido, qual seria? Eu acho que eu já fui a escolas, eu acho que da educação financeira para os professores, para eles aprenderem A e ensinar. saber passar disso. Eu acho que não, às vezes, os próprios professores não têm a capacitação. Então, é algo que realmente tu tem que amadurecer muito para que a gente consiga evoluir. Tem que aprender a gostar e aplicar na sua vida também. Tipo, hoje eu aplico a educação financeira, por isso que é tão mais fácil eu ensinar, né? Algum conselho para você dar para finalizar nosso podcast? Onde que a gente encontra tu livro? Me fala também tuas redes sociais. Já vou mostrar meu livro aqui, ó. Bicha Sim, Rica Também. Você pode encontrar pela internet, né? Tipo, pelo Instagram, @jeanduarte com G ou @bicha-rica. Tem um link lá para comprar. Aqui em São Paulo já está disponível na Livraria Drummond, que é aqui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Já deixei, inclusive, gente, vários autografados ali, que tem gente me pedindo, e gostaria de te dar esse de presente. Vamos fazer um intercâmbio de presente. Eu vou te dar esse aqui, que é o link do podcast. Eu tava olhando pra ele, esse, meu Deus. Muito obrigado, gente. Obrigado Eu preciso também. ler muito. Eu amo leque, tem inclusive um aí na capa. Né? É, amei. Ai, que lindo, amei. Obrigado, João, por estar aqui, por falar Obrigado. sobre um tema tão importante que tem que ser do conhecimento geral. Obrigado de Obrigado coração por também. estar aqui. E leiam o meu livro, Eu vou, com certeza preciso. que com certeza tu vai ver que tem um passo a passo para você realmente não só aprender a gostar de educação financeira, mas também praticar. Então, galera, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ative o sininho para não perder nossas próximas notificações, próximos podcasts. Beijo.